Boa noite a todos, é um prazer imenso estar com vocês aqui, falando sobre um tema tão importante que é o tema liderança emocional. É um prazer estar com todos aqui, Láci, Andréia, Carla, Georgia, Mariângela, Regina e mais um monte de gente aí que está chegando aí, Vitor Hugo, Cíntia, obrigado por vocês estarem aqui prestigiando. Estou aqui diretamente de Portugal e, como eu sempre faço toda semana, eu peço a gentileza que vocês coloquem aqui ao lado direito, se vocês estão ouvindo bem aí, se vocês estão conseguindo aí ver bem a minha imagem, porque a gente vai falar aqui sobre liderança emocional. Aqui do seu lado direito da tela tem a parte de chat, de bate-papo, que você pode o tempo inteiro ali colocar perguntas e eu vou estar aqui junto com vocês aí, interagindo com vocês e falando sobre esse tema tão importante que é a liderança emocional. Vitor Hugo colocou ali boa noite para você. Jussara, boa noite. Podem colocar ali, interagir do lado direito. Aproveita aqui e peço que vocês coloquem se o som tá bom, se a imagem tá boa, se tá legal, se dá para a gente aí começar esse bate-papo sobre liderança emocional. Então, coloquem ali do lado direito se está tudo certo. Mariângela falou tudo ok. Então, vamos nessa. Eu peço a gentileza que vocês desliguem aí os celulares. Peço a gentileza que vocês também desliguem o Facebook, o e-mail, para que a gente possa aí iniciar esse bate-papo que vai ser tão agradável essa noite com o tema liderança emocional. Estou aqui diretamente de Lisboa, Portugal. Vim visitar algumas escolas de coaching aqui. Na verdade, eu vim para passear, vim para dar um tempo de trabalho, mas terminei trabalhando pra caramba. Hoje estive numa escola de coaching muito interessante aqui, onde eu conversei, estou fechando algumas parcerias também. Ontem conversei com um coach na área de coaching esportivo, e a gente deve também fechar alguma parceria, devo levar esse coach para o Brasil, a gente deve dar alguns cursos juntos aqui em Lisboa também, então temos grandes novidades aí. 2015 está sendo um ano muito especial para mim, e eu agradeço demais a confiança que vocês depositam em mim e a confiança que vocês depositam toda quinta-feira nesse webinário. Então, começando aqui esse webinário, vamos falar agora, então, sobre liderança emocional. Então, aqui eu compartilho com vocês o slide que vai começar aqui a falar sobre liderança emocional. Como vocês podem ver aí nesse slide, esse slide tem várias chaves e tem um cadeado ali do lado, né? Então, a liderança emocional é exatamente isso. A liderança emocional são as chaves que nós iremos usar para poder abrir esse cadeado. Vamos imaginar que esse cadeado é uma tomada de decisão. A gente pode usar a chave certa, tomar a decisão certa e o cadeado abrir, ou a gente pode usar a chave errada e ir lá o cadeado não abrir. Então, para que isso aconteça, nós temos que usar da melhor maneira possível as nossas emoções e a nossa inteligência, principalmente a nossa inteligência. Então, em primeiro lugar, eu já começo aqui conversando com vocês, fazendo uma pergunta: como que se avalia a inteligência de um ser humano? Como que se avalia a inteligência de um ser humano? Eu faço essa pergunta a vocês aqui no início, como eu sempre faço toda quinta-feira. Eu começo com uma enquete. Eu quero que vocês coloquem aqui do lado direito, por favor, como que se avalia a inteligência de um ser humano? Eu gostaria que vocês colocassem aqui do lado direito como que você avalia que uma pessoa é inteligente, uma pessoa que não é inteligente. Como é que você avalia isso? Coloca aqui do lado direito para a gente começar debatendo isso. Como é que se avalia a inteligência de um ser humano? Às vezes você vê uma pessoa que tem um currículo muito bem preparado, um currículo fantástico, assim, que você olha e fala assim, caramba, o cara é PhD, mas como é que o cara tomou essa decisão? Ou então, às vezes, você vê um relacionamento, né? A pessoa que tem uma excelente profissão, um excelente desenvolvimento profissional, mas que se envolve, às vezes, em relações pessoais que são péssimas, e você fala assim, caramba, como é que pode essa pessoa está envolvida nesse relacionamento, como é que ela tomou essa decisão nesse relacionamento? Será que essa pessoa que é tão inteligente na vida profissional não consegue ser inteligente na vida pessoal? Como que se avalia a inteligência de um ser humano? Queria que vocês colocassem aqui do lado direito
para que a gente possa aí começar aí a desenvolver esse entretenimento, essa intervenção de vocês aí para poder vocês participarem aqui, para ficar bem bacana. Como que você avalia a inteligência de um ser humano? Bom, estou aguardando aqui algumas respostas para poder a gente começar aí a desenvolver um bate-papo essa noite. Como se avalia a inteligência de um ser humano? Podem colocar aqui do lado direito, a gente vai começar a debater aqui esse tema, que é um tema tão interessante aí para a gente. Como que se avalia? Bom, o Júlio César está falando o seguinte: da forma como a pessoa reage às múltiplas situações da vida em todos os aspectos. Então, se você estivesse fechando um negócio com uma pessoa que você nunca viu na vida, como é que você avalia essa pessoa? Como é que você avalia a inteligência dessa pessoa? Será que é da forma como ela reage às múltiplas situações da vida dela? Talvez você esteja com ela apenas uns 5 minutos, uns 10 minutos. Como é que você avalia a inteligência de uma pessoa? O Victor Hugo fala que acho que é pela forma como ela trata o próximo. Tá, mas tem gente que trata o próximo muito bem, numa relação de trabalho, por exemplo. Tem pessoas que são ali muito afáveis, muito amáveis, muito carinhosas, que tratam os outros muito bem, mas não dão o menor resultado. Então, é assim que a gente avalia a inteligência de um ser humano? Como que vocês sentem aí que a gente pode avaliar a inteligência de um ser humano? Como que você avalia a inteligência de um ser humano? E outra pergunta: como que as pessoas te avaliam? Como que você sente aí que as pessoas te avaliam? Como que você acredita que as pessoas avaliam a sua inteligência? Como que você acredita que as pessoas que estão ao seu redor aí ficam o tempo inteiro pensando assim: poxa, esse é um cara inteligente, esse não é um cara inteligente, esse é um cara que eu quero ter do lado, esse é um cara que eu não quero ter do lado, esse é uma pessoa que eu quero fechar negócio, esse é uma pessoa que eu não quero fechar negócio. Como que você avalia a inteligência de um ser humano? Bom, a Andréia fala que acha que é como que essa pessoa articula o pensamento. E é engraçado que tem pessoas que articulam o pensamento muito bem, e quando você olha e fala assim: caramba, essa pessoa raciocina tão bem, articula tão bem o pensamento, mas ela é tão bruta, tão idiota. Será que aquela pessoa que é muito grossa, que trata o outro muito mal, mesmo tendo um raciocínio lógico muito adequado, será que essa pessoa é julgada como uma pessoa inteligente? A Luciana fala o seguinte, que é pela capacidade que tem de realizar as coisas, pela capacidade que tem de realizar as coisas. Luciana, tem um pouco a ver, porque inteligência também tem a ver com a quantidade de recursos que você tem, né? Mas às vezes você tem muito recurso e não consegue aplicar aqueles recursos que você tem. É o exemplo daquele cara que herda a empresa do pai e ele tem uma empresa muito capitalizada, com muito dinheiro, com muita estrutura, e de repente, em um ano, ele vai lá e quebra a empresa. Então, a inteligência também tem a ver com recursos, mas não apenas isso. Mariângela fala que é pela criatividade, pela abertura para escutar para o novo, para mudanças e por aí. Legal, mas tem pessoas que são extremamente inconstantes, né? Tem pessoas que são muito abertas ao novo e às vezes ficam pensando demais e não saem do lugar. Então, assim, para a gente resumir aí tudo isso que vocês falaram, eu vou falar sobre o que a gente vai desenvolver essa noite aqui, os assuntos que a gente vai desenvolver essa noite aqui. Então, os assuntos que a gente vai desenvolver essa noite são os seguintes. A gente vai começar falando sobre alguns conceitos de inteligência, né? O que é um ser humano inteligente e como que a gente julga isso? Isso é o primeiro conceito, primeira parte que a gente vai falar, o primeiro assunto que a gente vai falar. O segundo assunto que a gente vai falar é o que é liderança emocional. E a gente vai explicar isso muito bem, vai desenvolver o conceito de inteligência emocional, vai relacionar isso com liderança, tá? E depois disso a gente vai trabalhar os 5 passos para melhorar a sua tomada de decisão, porque o tema central aqui é liderança emocional, como tomar decisões em situações adversas. Então eu vou falar sobre 5 passos aí para poder você melhorar a sua tomada de decisão. Então vamos lá, alguns conceitos sobre inteligência emocional. Inteligência emocional é a capacidade de ordenar inteligência é a capacidade de ordenar
harmoniosamente as funções mentais e cerebrais para nos permitir entender, compreender, conhecer e resolver as diferentes circunstâncias da realidade. Inteligência é a capacidade de resolver problemas, criar soluções, produtos ou serviços e enfrentar desafios. Inteligência é a capacidade de autocontrole. E a gente tem aqui um conceito que não é um conceito tão tradicional, muito menos tão científico, que é o conceito do Osho, que fala que inteligência está diretamente ligada à intuição. Bom, vamos debater um pouco sobre isso. Sobre o que de fato é inteligência. A Regina falou aqui que focamos muitas vezes na inteligência, conhecimento e habilidade que a pessoa tem ou adquire. Eu acredito que seja mais que isso, na forma emocional, que ela reage às coisas de forma sensata e coerente. Selmar Eugênio fala sobre o equilíbrio emocional e intelectual. A Maria Ângela fala sobre a capacidade de se reinventar. A Andréia fala aqui que na vida profissional eu acho que as pessoas devem me achar inteligente em determinados assuntos, sou muito criativa, tento otimizar a vida das pessoas, não consigo passar com clareza o que eu penso, não sou ouvida como eu gostaria. Então, a Andréia tem aí a percepção dela sobre a sua inteligência, como as pessoas percebem ela, se ela é inteligente ou se não é. Bom, cada um de nós tem uma percepção sobre a nossa inteligência, mas eu vou resumir tudo isso que eu falei aqui sobre esses conceitos científicos ou não científicos, sobre a minha visão sobre inteligência emocional, e a gente vai relacionar essa inteligência emocional com liderança, trabalhando o tema principal, que é a liderança emocional. Bom, eu julgo que uma pessoa é inteligente quando ela consegue encurtar e equilibrar a distância entre a mente e o coração. Não sei se vocês concordam comigo, mas quando a gente olha para alguma coisa que está acontecendo, por exemplo, olha, é necessário mandar um monte de gente embora dessa empresa porque a empresa está quebrando. Quando isso acontece na nossa vida, quando um tipo de decisão como essa acontece, parece que é muito simples, muito fácil, muito tranquilo tomar a decisão. Olha, vamos tomar a decisão de mandar todo mundo embora e acabou, vamos embora. Acabou, está todo mundo sendo mandado embora, acabou e é isso mesmo, pronto. Bom, se eu ligar o raciocínio lógico, se eu ligar a mente, eu vou verificar que só através da mente eu tomei essa decisão, mandei todo mundo embora. Só que quando eu começo a pesar o coração, eu começo a ver que essa decisão não é tão simples assim. Eu começo a ver que essa decisão ela precisa ser balanceada, ela precisa ser medida. E dessa forma, eu começo a ter que equilibrar a mente, ou seja, eu preciso gerar resultado, eu preciso gerar ganho financeiro, mas também preciso equilibrar o coração. Qual é a prioridade? Quem realmente merece continuar? Quem merece uma segunda chance? Aí eu acho também um pouco com raciocínio lógico. Poxa, quem são as pessoas chaves que precisam ficar aqui, precisam continuar aqui? Então, quando a gente equilibra a mente e o coração, a gente começa a se tornar completamente inteligente. Porque nós temos o lado direito do cérebro, que é o lado emocional, o lado esquerdo do cérebro, que é o lado racional. E quando a gente vai tomar uma decisão, esses dois lados, às vezes, entram em conflito. Então, eu vou explicar algumas coisas para vocês que talvez vocês não tenham pensado ainda, mas que vão começar a fazer algum sentido sobre o tema de hoje. Existe um fato. O fato, na verdade, é o mesmo para todos nós. Vocês concordam com isso? Que o fato é o mesmo para todos nós? Por exemplo, vou dar um exemplo muito simples. Lembra 11 de setembro, as Torres Gêmeas? Quando os aviões se chocaram nas Torres Gêmeas? Isso é um fato, não é? Esse mesmo fato é o mesmo fato para todas as pessoas do mundo? Reparem, eu estou perguntando sobre o fato. O fato é o mesmo para todas as pessoas do mundo. Foram aviões, 2 aviões, que se chocaram contra as Torres Gêmeas. Tudo bem? Isso daí é um fato. Agora, existe uma interpretação desse fato. E o que é a interpretação desse fato? É a diferença que cada um filtra como percebe aquele fato. Então, a interpretação é como cada um filtra e percebe determinado tipo de fato.
Então, por exemplo, para a maioria dos americanos, a interpretação daquele fato pode ter sido uma grande dor no peito. Para alguns americanos, a interpretação daquele fato, não. Olha, aquele fato não foi uma dor no peito, foi um motivo de alegria. Talvez para aqueles terroristas que tiveram ali, naquele momento, pensado naquele fato, tenha sido uma grande comemoração, uma grande alegria. Isso significa que todos nós interpretamos os fatos de forma diferente. E o que nos leva a interpretar esses fatos? Os nossos filtros. Um dos nossos filtros são as nossas emoções. Então, quando a gente se emociona para fazer alguma coisa, essa emoção que é gerada nos leva a interpretar um fato de uma forma ou de outra. E essas emoções geram crenças. Então, eu vou dar um exemplo. Nossa, eu estou com uma imensa vontade de comer uma lasanha. Então, eu vou fazer uma lasanha. Aí eu começo a gerar uma emoção. Nossa, eu estou com muita vontade de comer uma lasanha. Eu gero um sentimento, que é a fome, eu estou com sentimento de fome, e a emoção. Nossa, vai ser uma alegria comer essa lasanha. Eu começo a pensar no preparo dessa lasanha. Eu começo a pensar assim, nossa, mas se eu começar a preparar essa lasanha, nossa, eu tenho que ir ao supermercado, eu tenho que comprar as coisas, eu tenho que colocar tudo isso para cozinhar, depois eu tenho que colocar no forno. Então, eu estou começando a colocar filtros sobre um fato. O fato é só fazer a lasanha. Mas eu começo a colocar filtros. Filtros que são as nossas emoções. E agora eu começo a colocar um outro filtro. Quer ver? Quer ver? Nossa, dá tanto trabalho de fazer essa lasanha que eu perdi a fome. E isso é um outro filtro chamado crença. Então, as nossas crenças e as nossas emoções são filtros dos fatos que acontecem no dia a dia. E é exatamente assim que nós tomamos as nossas decisões. Então, essa é a primeira parte da palestra, e do workshop que eu estou dando aqui para vocês hoje. Deixa eu ver um pouquinho o que as pessoas estão falando aqui, tá? Sobre isso tudo que eu falei, sobre fatos, sobre emoções, sobre crenças. A Michelle falou sim, ela está concordando aqui com as coisas que eu estou falando. A Andréia fez algumas observações aqui também sobre a vida profissional dela. E é exatamente isso tudo que acontece. A gente tem esses filtros que termina fazendo com que a gente tenha uma nova interpretação do próprio fato, né? Então, diante disso, nós vamos seguir aqui com o tema de hoje, falando, além desses conceitos sobre inteligência, né, que eu falei para vocês aqui, alguns conceitos científicos, o conceito que eu consigo perceber através da minha experiência, principalmente nas empresas, que é esse equilíbrio do racional e do emocional através dos nossos filtros, que são as nossas próprias emoções que geram crenças. Então, dessa forma, o que eu posso falar com vocês é o seguinte. Alguns conceitos sobre inteligência. Tem gente que avalia a inteligência apenas pelo QI. O QI é uma forma de avaliar a inteligência. Tanto que diversos autores, como Gardner, por exemplo, como o Celso Antunes, que é um doutor em psicopedagogia aqui no Brasil, esses caras eles conseguiram avaliar muito bem a parte do QI e desenvolveram algumas técnicas, como, por exemplo, as inteligências múltiplas, que é uma corrente aí da psicopedagogia, que fala muito bem que no primeiro ciclo de até 7 anos de idade, se você conseguir evoluir aí numa criança, uma dessas inteligências, a linguística, a lógica matemática, a musical, a espacial, a cinética corporal, a interpessoal, a intrapessoal, é lógico que na vida adulta vai ser muito melhor e mais desenvolvida naquela pessoa algum tipo de inteligência, e isso vai fazer algum desses tipos de inteligência, e isso vai fazer com que, se a pessoa escolher determinado tipo de profissão, ela possa ser mais bem-sucedida ou mal-sucedida. Mas isso não significa que você não possa, através das outras inteligências, desenvolver também algum tipo de habilidade. E, diante disso,
a gente tem aqui outros conceitos sobre inteligência, né, que tem a ver com o pensamento junguiano aí, que o Jung fala que existe um pensamento que é diferente de um sentimento. A gente pensa em uma coisa e a gente começa a sentir outra, que é completamente diferente. Né? Raramente você assemelha um pensamento teu de um sentimento. Geralmente esse pensamento ele precede, né? Ele vem antes desse sentimento. Então, quando a gente coloca aí esses conceitos do Jung, né, o racional versus a emoção, né, o Jung também fala muito da classificação e da ordenação, ao invés da avaliação e do julgamento de valor, porque a gente tem muito preconceito no momento que a gente começa a tomar uma decisão. Então, eu vou até olhar para vocês um pouco para falar algumas experiências que eu tenho na Europa, que são bem interessantes para poder falar sobre isso tudo, sobre esse conceito, principalmente de inteligência emocional. Então, aqui a gente encontrou com um grande amigo nosso, que é um cara muito viajado e ele já rodou praticamente na Europa toda, e a gente ia visitar um castelo aqui, isso foi anteontem, e o castelo ficava muito no alto, e esse amigo nosso já tem uma certa idade, e a gente virou para ele e falou assim, cara, vamos lá, vamos visitar o castelo, vai ser muito legal. Ele falou assim, não vou não. Beleza. Aí a gente foi lá, visitou o castelo e tal, e depois que a gente visitou o castelo, eu trouxe as fotos, mostrei para ele, e ele falou assim, caramba, se fosse isso eu ia, mesmo tendo que subir um monte de degraus e tal. E eu virei para ele e falei assim, caramba, a gente não subiu o degrau. Tinha um ônibus que pegava a gente lá embaixo e levava a gente até o alto da colina, o alto da montanha, para visitar esse castelo. Ele falou, caramba, se eu soubesse eu tinha ido. E eu virei para ele e falei assim, caramba, mas será que você estava aberto para ir? Porque quando a gente vai tomar uma determinada decisão, nós temos alguns filtros que são as nossas crenças, as nossas emoções, que às vezes faz com que a gente fique inundado de preconceitos. E às vezes esses preconceitos não deixam com que a gente consiga prosperar, se abrir um novo, melhorar, conseguir uma oportunidade ou uma inovação, ou se abrir ao fluxo natural da vida. Então, eu estou dando aqui esse exemplo desse nosso amigo que se arrependeu de não ter ido a esse lugar, mas isso está no nosso dia a dia. Às vezes a gente vendo uma palestra como essa, que você fala assim, caramba, eu já assisti 15 palestras que falam sobre liderança emocional. Às vezes você entra numa sala de aula, nossa, mas eu já assisti esse tema, esse professor vai ter que me provar por A mais B. Mas quando a gente cria essa casca, essa couraça de preconceito, e todos nós criamos em determinado nível, a gente perde a oportunidade de aprender. Porque mesmo que a pessoa tenha falado aquilo 10, 20, 30 vezes, simplesmente quando a gente se abre ao novo, quando a gente se abre ao fluxo natural da vida, a gente tem uma nova oportunidade para aprender. E o tema liderança emocional, o tema inteligência emocional, tem muito a ver com isso que eu estou falando agora, que é se abrir ao novo. Porque as nossas crenças e as nossas emoções, elas ficam o tempo inteiro tentando travar a gente, porque isso tem a ver com o papel da mente. A mente, ela quer se sentir viva. E para ela se sentir viva, às vezes, ela precisa gerar medo, ela precisa gerar angústia, muitas vezes até sofrimento. Então, para que a gente possa aí ter a nossa mente a nosso favor, a gente precisa lidar bem com esses filtros, que são as crenças e as emoções. Eu vou ver aqui o que algumas pessoas estão falando e vou dar prosseguimento ao conteúdo da palestra. O Vitor Hugo está falando que esses filtros são complicados, acabam distorcendo nossas ações e escolhas completamente, Vitor. E isso é um grande desafio, é a gente trabalhar cada vez mais o nosso autoconhecimento, o nosso autodesenvolvimento. A gente vai falar disso já já. A Andrea fala que as pessoas são preconceituosas e nem sabe que são. A gente tem que muitas vezes, deixar um pouquinho a hipocrisia de lado para poder assumir, de fato, que nós temos preconceito. E todos nós temos preconceito, sim, em determinado nível. E isso não tem a ver com uma má intenção nossa, mas às vezes com uma experiência anterior. Às vezes com uma experiência anterior que a gente teve. Por exemplo, eu sofri muitos assaltos, né? Principalmente quando eu era adolescente, já colocaram arma, né, no meu peito e tal.
Então, teve uma época que quando eu saía na rua, eu já achava ali que ia acontecer alguma coisa e tal. Então, às vezes, as experiências anteriores fazem com que a gente comece a colocar os fatos, que são apenas fatos, em interpretações próprias nossas, que terminam nos atrapalhando. Michele Cunha fala o seguinte, que é correto quando se diz que os pensamentos geram sentimentos. O simples fato de mudar nossos pensamentos, já começamos a mudar um sentimento negativo, como medo e a insegurança? Sim. Michele, tudo é originado no pensamento. O pensamento, ele gera, o pensamento gerado pelo lado esquerdo do cérebro, projeta uma imagem do lado direito do cérebro. Lógico que se você pensa de forma... Eu não gosto da palavra otimista nem pessimista, mas eu gosto da palavra de pensar proativamente. Se você pensa proativamente, o que é pensar proativamente? É você pensar já colocando em prática, colocando em ação. É mais fácil que você gere uma imagem do seu lado direito positiva, concreta, realizável, ok? Então, quando a gente muda a nossa maneira de pensar, ou seja, quando a gente muda as nossas crenças, naquilo que a gente acredita, a gente também muda a nossa realidade, ok? A Michele continua falando aqui que falta de conhecimento sobre determinado fato, a pessoa também pode gerar esses preconceitos? Sim, claro. E, na verdade, a gente, devido às nossas experiências anteriores, a gente termina achando que as experiências anteriores vão nos levar a um conhecimento que não vai existir daqui para frente, apenas é o que existe daqui para trás. Então, a gente termina criando esses preconceitos, que são verdadeiras couraças, que às vezes nos protegem, mas às vezes nos impedem em relação a alguma pessoa, em algum fato, em algum lugar, ou em alguma atividade que a gente queira realizar. A Mariângela fala o seguinte, foi o que eu falei, está aberto a mudanças, ao novo, completamente. Concordo plenamente com você, Mariângela, está aberto ao novo. Tudo bem, bacana. E aí eu pergunto para vocês o seguinte, e como que a gente faz isso, né? Como que a gente faz isso? Como que a gente trabalha essa inteligência emocional? Bom, a inteligência emocional é a capacidade de sentir, de entender, de controlar e modificar estados de ânimo. O que tem a ver com... O que é o ânimo? O ânimo é o entusiasmo, o ânimo é a forma que a gente tem de conduzir o nosso propósito de vida. E esse ânimo, ele tem a ver com o nosso ânimo próprio e o ânimo de outras pessoas. De que forma? Controlando a impulsividade, controlando as nossas emoções, principalmente aquelas que nos impedem, e promovendo a comunicação efetiva. Então, dessa forma, nós temos 5 passos aí que podem orientar as nossas tomadas de decisão. O primeiro passo é o eu me conheço. O segundo passo é o eu me gerencio. O terceiro passo é o eu me motivo. O quarto passo, eu conheço os outros. E o quinto passo, eu motivo os outros. Então, esses 5 passos sendo cumpridos, vai gerar uma capacidade de influência, uma comunicação efetiva, uma negociação e gestão de conflitos e uma liderança colaborativa. Então, o primeiro passo, eu vou te fazer algumas perguntas aí para você refletir. Primeira pergunta que eu te faço é qual o seu desafio nesse momento, né? Qual é o seu desafio nesse momento? O que você pensa aí nesse momento como desafio? O que você sente que é o seu desafio nesse exato momento? Né? O que você pensa aí que é o seu maior desafio? O que realmente você quer? Eu sempre falo o seguinte, que existe um ponto que geram os outros pontos, né? Ou seja, quando você faz um ponto e aquele ponto que é prioridade é resolvido, ele automaticamente ele puxa e estimula todos os outros pontos para que os outros também sejam resolvidos. Então eu te pergunto, qual é a prioridade nesse momento para você resolver na sua vida? O que você realmente quer? E você resolvendo isso, o que iria acontecer ao teu redor?
quais são as outras coisas que você realmente iria resolver, que você realmente iria desenvolver. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é, qual é a emoção que você está sentindo com essa situação? O que está te prendendo? O que está te impulsionando? O que você está sentindo aí em relação a essa emoção? Bom, desculpa que os slides saíram do lugar, mas eu vou continuar aqui. Ah, voltou. Qual é a emoção que você está sentindo aí quando você pensa? Por exemplo, eu tenho uma cliente que é uma coach, que ela está fazendo um processo de coaching comigo e ela quer passar no concurso para magistratura. E antes de fazer a primeira sessão de coaching comigo, ela era completamente preenchida por uma ansiedade extrema. Porque aquele desafio dela, que era passar no concurso para juíza, né? Ela era preenchida por uma ansiedade enorme, simplesmente porque ela não tinha planejamento. Ela queria ter filho, ao mesmo tempo ela também queria passar para juíza, e ao mesmo tempo ela queria viajar, e ao mesmo tempo ela já estava bem na profissão que ela estava. Então, a nossa mente termina fazendo esse imenso caos. E as nossas emoções, elas terminam sendo um filtro para a gente construir a nossa realidade, ok? Então, dessa forma, eu te faço a seguinte pergunta: quais são as emoções aí? O que você sente quando você pensa nos seus desafios nesse momento? Ou melhor, quando você pensa no seu maior desafio nesse momento, qual é a emoção que você sente? Quais são as emoções que você sente? E eu já te falo aqui que eu fiz um curso nos Estados Unidos e nesse curso foi falada uma frase que é muito interessante. A nossa qualidade de vida, ela é desenvolvida a partir das nossas emoções. As nossas emoções ditam a nossa qualidade de vida. Então, se a gente é muito nervoso, muito ansioso, a gente está sempre no futuro, a gente está sempre querendo olhar para frente, a gente está sempre esquecendo de viver o momento presente. A ansiedade, o nervosismo, não faz com que a gente viva o momento presente. E isso é muito ruim. E isso não é inteligente. O inteligente é você viver o momento presente com intensidade. Lógico que a gente tem que planejar o futuro, lógico. Mas quanto mais ansioso a gente fica, quanto mais nervoso a gente fica, menos a gente consegue habitar o momento presente. E se a gente não consegue habitar o momento presente, a nossa qualidade de vida termina sendo ruim. Então, as nossas emoções ditam a nossa qualidade de vida. Deixa eu ler um pouquinho o que as pessoas estão falando aqui para a gente passar para a segunda fase. Bom, o Júlio fala o seguinte: percebo que a influência familiar, desde a infância, tem enorme relevância na forma como lidamos com tais medos e preconceitos. Concordo plenamente, Júlio. E eu sempre falo para todo mundo, geralmente, a maioria dos problemas profissionais na nossa vida, a maioria das dificuldades, às vezes, de relacionamento afetivo, tem a ver com os nossos pais, tá? Mas não que eles sejam culpados, não é isso. Os nossos pais não são culpados, mas a forma que nós interpretamos os nossos pais que geram, às vezes, uma série de conflitos na nossa vida. Afinal de contas, tudo é escolha, inclusive escolher ficar magoado com os pais, ficar chateado com os pais, ou brigar com os pais, isso é uma escolha. Agora, a gente também pode escolher dar um novo significado enquanto há tempo para tudo. Então, mesmo que os pais tenham falecido, que não estejam mais aqui, mas se a gente dá um novo significado para isso, a gente muda completamente a nossa visão, a gente muda completamente o nosso dia a dia. E concordo plenamente com você, então, Júlio, depois disso tudo que eu falei. A Michele Cunha de Carvalho e Diogo não foram perguntas, e sim afirmações. Sim, Michele, afirmações, tudo bem, corretíssimo, é isso aí. A Michele ainda fala, André, preconceitos podem ser resolvidos também pelo conhecimento sobre o objeto do preconceito, sobre o que o motivou. Sim, às vezes a gente tem um preconceito, por exemplo, vamos fazer esse projeto? Não, mas esse projeto não vai dar certo, esse projeto não vai ser legal. Cara, mas isso é um preconceito que a gente está criando. A gente nem colocou a mão na massa ainda, a gente nem viu ainda. Então a gente às vezes termina criando diversos preconceitos, mas quando a gente começa a tomar consciência, a gente começa a ver que é bem diferente, ok? André, como retirar esses preconceitos? Bom, acabei de responder a sua pergunta.
consciência, ok? Quer ver um exemplo de preconceito que a gente cria muito? Às vezes tem uma pequena melancolia, né, uma tristeza pela perda de um ente querido, às vezes pelo fim de um relacionamento afetivo, de um casamento, às vezes por uma demissão. A gente já cria um preconceito natural, principalmente no mundo moderno, né, principalmente das classes mais altas e da classe média, que a pessoa está triste, está com depressão. Isso é um preconceito. Porque você só pode falar que está depressivo, que tá mal, quando você vai no médico, o médico te dá um diagnóstico, mas a gente já cria aquele preconceito. E a maioria dos casos de depressão, na verdade, são pelo fato da pessoa perder o controle. Então, você tem aí 80% das depressões pelo fato das pessoas perderem o controle. E isso gera mal do pânico, gera uma série de doenças. Então, quando a gente começa, por exemplo, quando eu trabalho com algum cliente que está no nível de depressão, às vezes muito, muito grande, ou então está com algumas fobias, como andar de avião, como, por exemplo, perder o controle de uma maneira geral, está muito triste, melancólico e assim por diante. Quando eu começo a perguntar, você quer controlar tudo? Sempre quero controlar tudo. O que acontece quando as coisas saem do seu controle? Eu fico ansioso, eu perco o controle, eu começo a ter medo, eu começo a ter pânico. Pois é. Então, quando a pessoa começa a criar consciência que ela não tem o controle sobre tudo, né? E geralmente o trabalho que eu faço com a pessoa é levar ela no momento da vida onde ela não tinha tanta responsabilidade, para que ela entenda que naquele momento lá da adolescência ou da criança que não tinha tanta responsabilidade, é a mesma pessoa de hoje, só que com mais responsabilidade. Mas isso não significa que ela vai conseguir controlar tudo que acontece na vida dela. Se ela conseguir controlar o que ela pode controlar, isso já é ótimo, já é um grande caminho. Então, a tomada de consciência gera também a perda desses preconceitos, ok? Bom, a Michele Cunha fala o seguinte: verificar se há um real motivo para isso e quanto isso afeta sua vida. Diogo, pode melhorar esse raciocínio? Michele, desculpa, não entendi a sua pergunta. Você pode reformular essa pergunta, por favor, que eu respondo aqui com o maior prazer. André fala o seguinte: como diminuir a ansiedade das pessoas? É difícil viver com pessoas assim. Primeiro, as pessoas que são extremamente ansiosas, às vezes não percebem que são, tá? Então, por mais que você fale para a pessoa que ela é ansiosa, que isso atrapalha ela, se ela não perceber, se ela não tomar consciência e se ela não sentir que aquilo está prejudicando ela, ela não vai mudar. Eu sempre falo que eu não quero mudar ninguém e também não quero que ninguém me mude. Agora, se a pessoa quiser mudar por ela mesma, ela que tem que ser a protagonista da própria história. Não sou eu que vou fazer ela mudar, não é você que vai fazer ela mudar, não é ninguém que vai fazer ela mudar. Mas ela deve ser a protagonista da própria história. Então, diante disso, continuando aqui esse trabalho que tem a ver com mudança, vamos ao segundo item, que tem a ver com eu me gerencio, tá? Então, eu fiz algumas perguntas para você lá no primeiro item, qual era o seu maior desafio? Eu fiz a outra pergunta lá no primeiro item, que era quais as emoções que estão te atrapalhando, o que você está fazendo hoje em relação a isso. Agora eu vou te fazer uma série de outras perguntas nessa segunda etapa. Então, enquanto a primeira etapa é o eu me conheço, aqui a segunda etapa é eu me gerencio. Que pensamentos negativos você está tendo em relação àquilo que você quer? Você é uma pessoa que quando pensa em algo, pensa sempre no lado negativo, né? Você pensa sempre nas coisas ruins que vão acontecer, ou você pensa nas coisas boas que vão acontecer? O que você pensa mais? É no lado positivo das coisas que vão acontecer ou é no lado negativo? Então, a próxima pergunta que eu te faço é: quais os pensamentos negativos que você está tendo aí em relação àquilo que você quer desenvolver, em relação àquilo que você quer realizar? Outra pergunta: qual seria um comportamento construtivo agora para um resultado melhor seu? O que você poderia fazer de um comportamento construtivo? Um comportamento que somaria aí naquilo que você quer? E outra pergunta: quais seriam 1 ou 2 passos na prática para que você atinja esse objetivo?
Porque às vezes a gente não vai para a prática, às vezes a gente fica o tempo inteiro focado nas coisas que não vão dar certo, enquanto a gente poderia focar nas coisas que vão dar certo. Às vezes a gente fica o tempo inteiro focado nas coisas que a gente não pode controlar, ao invés de a gente focar nas coisas que a gente deve e pode controlar. Então, isso tudo tem a ver com essa segunda parte. Quais são os comportamentos construtivos que você pode ter? E, principalmente, como é que se coloca na prática isso? Às vezes a gente quer dar vários passos ao mesmo tempo e da noite para o dia ter uma mudança muito grande, muito grande. Por que você não dá um passo pequeno? Qual é o menor passo que você pode dar? Qual é a mínima dose eficaz? Então, isso tudo tem a ver com essa segunda parte aqui da palestra, que é essa parte do eu me gerencio. Bom, deixa eu ver o que as pessoas falaram aqui. A Michele Cunha fala o seguinte: a última colocação foi uma continuação do meu comentário anterior sobre preconceito. A Michele falou: verificar se há um real motivo para o preconceito e quanto que isso afeta a sua vida, né? E diante disso, ela fala que preconceitos podem ser resolvidos também pelo conhecimento sobre o objetivo do preconceito, sobre o que o motivou. Concordo perfeitamente. A Michele fala que geralmente eu fico na insegurança sobre minha capacidade de cumprir com minhas atribuições futuras. Michele, é natural. Eu, por exemplo, tenho um treinamento para dar sábado e eu vou chegar de viagem cansado. Eu estou indo viajar amanhã e eu chego aí no Brasil amanhã mesmo, à noite, mas sábado de manhã eu já estou de pé para dar um treinamento. Lógico que eu estou aqui pensando que realmente vai ser uma tarefa árdua, que eu vou estar cansado, mas eu estou vivendo o momento presente. Né? Então, assim, a gente não pode deixar de viver o momento presente, de intensificar o momento presente, independente das coisas que vão acontecer no futuro. Então, é lógico que a nossa cabeça sempre vai estar no passado e no futuro, mas se a gente puder colocar mais consciência no momento presente, a gente aproveita muito mais a vida e a gente passa a ter a sensação que o tempo não está passando rápido, mas está passando da forma que a gente pode viver em abundância, ok? A Andréa fala o seguinte: eu sou bastante positiva, mas algumas vezes fico na dúvida se estou sendo muito otimista ou sonhadora. Pois é, Andréa, a melhor maneira que você tem aí para poder saber se você está sendo otimista ou sonhadora é colocando em ação, colocando em prática, né? A ação, a prática, o começar, o colocar em prática, faz com que a gente comece a ver que há otimismo ou há sonho demais. Porque quando a gente começa a colocar em prática, a gente vê se aquilo ali pode dar certo ou não. Se aquilo ali é apenas uma coisa que é um devaneio da nossa cabeça ou se é uma possível realização. Tudo bem? Então, nessa segunda parte, eu fiz algumas perguntas aí para vocês e eu vou aqui falar sobre a terceira parte, tá? Essa terceira parte que eu vou falar tem a ver com o eu me motivo, né? A motivação. O que você precisa fazer para continuar indo em frente? Nosso dia a dia, a nossa motivação, ela oscila muito. No nosso dia a dia, a nossa motivação, às vezes, ela oscila demais. Às vezes a gente acha que está fazendo uma coisa e de repente está indo bem fazendo aquela coisa e de repente a gente se entusiasma fazendo aquilo, aí daqui a pouco quando vai ver se arrepende e naturalmente as nossas emoções elas fluem muito e oscilam demais. Então isso faz com que a nossa motivação também oscile pra caramba. Então dessa forma, o que você precisa fazer para continuar indo em frente? O que você pode fazer de diferente? Qual o tipo de gancho que você pode ter? Por exemplo, se você quer fazer uma viagem, você não pode imprimir a foto dessa viagem e espalhar pela casa toda para poder você ter isso como uma âncora, para toda vez que você olhar para aquela foto de viagem você se entusiasmar. O que você pode fazer para continuar tendo essa motivação, né? A outra pergunta que eu te faço é: a sua decisão é motivada pelo medo de perder ou pela esperança de ganhar? Porque quando a gente é motivado pelo medo de perder, a gente fica o tempo inteiro pensando de forma negativa na vida
E naturalmente, parece que quando as coisas acontecem ruim, parece que você fala assim, caramba, eu não falei que ia acontecer isso, tá vendo? Eu falei que ia acontecer, aconteceu. Então parece que tira um peso das costas quando as coisas acontecem ruim. Então isso naturalmente acontece a partir do momento que a gente tem esse medo de perder maior do que a esperança de ganhar, né? Então isso é muito comum, principalmente em casos de pessoas que têm toque, às vezes têm depressão e assim por diante. Outra pergunta que eu te faço é: o que mais tem significado na sua vida para te esperar e para superar as suas dificuldades? Eu sempre falo o seguinte, que os obstáculos, eles são difíceis sim, são enormemente difíceis, para todos nós. Às vezes parece que é simples é, mas não é tão, tão fácil, né? Pode ser até simples, mas não é tão fácil. Então, diante disso, o que eu posso falar para vocês e propor para vocês é o seguinte: qual é o teu verdadeiro propósito? O que te move? O que te pulsa? O que faz teu coração bater, né? Imagina assim, você acorda todos os dias, você dorme todos os dias, o que te move, sabe? Eu sempre olho para minha vida, do jeito que era, do jeito que está sendo hoje, do jeito que ainda vai ser, e eu falo assim, caramba, foram tantas dificuldades, tantos altos e baixos, tantas vezes que eu quase quebrei, tantos problemas, tanto de perdas familiares, né, quanto de dificuldades profissionais, mas o que me move para poder eu continuar indo em frente, eu continuar crescendo, eu continuar evoluindo? Cara, o que me move todos os dias é realmente saber o feedback dos meus alunos que eles estão evoluindo junto comigo, eles estão evoluindo, sabe, junto com a família deles. Então isso é o que me move, mas cada um tem uma coisa que move. Eu não tenho filho ainda, pretendo ter, mas tem gente que quando tem filho muda a vida completamente. Era a vida de um jeito e passa a ser de outro jeito, porque a vida está sendo movida por um outro propósito. Então, assim, quando a gente encontra esse verdadeiro propósito, que pode ser num trabalho, pode ser num filho, pode ser em Deus, na fé que você tenha, não importa. O que importa é que quando você encontra esse verdadeiro propósito, isso é a grande motivação. Isso é o que faz a gente acordar todos os dias, isso é o que faz a gente ter vontade de viver ao invés de sobreviver, e isso é o que faz a gente realizar as coisas de um jeito extraordinário e diferente. É isso que faz a gente alavancar os nossos comportamentos. Bom, então vamos lá. Vamos ver o que as pessoas falaram aqui. Simone, a ansiedade é meu maior desafio. Simone é aluna nossa, mas eu já te antecipo, Simone, que desde quando a gente começou aí os trabalhos na Escola de Heróis, no Mood, você já tem mudado bastante. E uma das formas melhores de você trabalhar a ansiedade, isso serve para todo mundo, é através da respiração. Então, quando a gente respira, né, profundamente, 3 vezes assim, isso já dá uma boa melhorada na ansiedade. E existem vários exercícios de yoga que eu ensino aí nos meus cursos para poder trabalhar a ansiedade. A Andréia fala que sou bastante positiva. Já tinha falado sobre isso. A Daniela, olá. Como podemos definir as prioridades quando queremos muitas coisas? Pois é, Daniela, definir as prioridades. Primeira coisa, tudo na nossa vida tem relação uma coisa com a outra. Tudo aquilo que a gente quer fazer. Por exemplo, eu quero escovar meu dente. Pô, se eu tenho que escovar meu dente, isso tem uma relação, porque eu quero me alimentar melhor, não quero sentir dor e assim por diante. Da mesma forma no teu trabalho. Quando você faz uma atividade no trabalho, ela está relacionada com várias outras atividades. Aí você me pergunta aqui, como que eu faço para colocar prioridade? Eu vou dar uma dica muito simples. Começa teu dia com um checklist. Coloque um checklist ali no teu início do dia, tudo aquilo que você precisa fazer naquele dia. E você começa a ver o que é mais importante e você começa a colocar o que é mais importante na frente. Isso é uma boa forma aí de você trabalhar as prioridades. Mas eu tenho algumas palestras gratuitas no meu site, que é o diogohudson.com.br, que fala um pouco mais sobre isso, tá? Como, por exemplo, a palestra sobre gestão do tempo. E aí você pode dar uma olhadinha lá, Daniela. Mas checklist é uma grande forma, tá?
Mudança de alimentação, atividade física, legal, Simone. Isso daí tem a ver com inteligência emocional, né? Porque é uma conexão e a saúde e o exercício físico são prioridades, sim. Isso faz com que a gente fique mais disposto, mais focado, né? Vitor Hugo, Diogo, sou um cara bem otimista, sempre penso positivo, até para poder motivar-me diariamente. Minha namorada não gosta muito deste meu jeito, ela acha que é assim e não encara a realidade de frente. Ela pode estar certa? Vitor, todo mundo está certo. Agora, é natural que a mulher, aí eu vou falar aqui, não entendo isso como preconceito, mas entendo isso como uma tendência, tá? E isso é desde a época dos primórdios da humanidade, desde a época do homem das cavernas. A visão da mulher é sempre a visão do provedor, tá? A mulher vai olhar para o homem de forma comportamental como aquele que vai prover o melhor sustento da família. Não estou falando apenas de dinheiro, nem de trabalho, mas eu falo de todas as formas, inclusive a atração física tem a ver com isso. E, inclusive, o homem pela mulher, da mesma forma, foi feita uma pesquisa agora nos Estados Unidos, vocês podem achar uma pesquisa boba, mas é até engraçada, que tudo tem a ver, o comportamento de atração homem e mulher, né, ou casal, do jeito que você achar melhor, tudo tem a ver com as próximas gerações, o sustento das próximas gerações. E o ser humano, mesmo de forma indireta, ele termina colocando todo o foco dele para as próximas gerações, ou seja, para prover a família. Então, a mulher sempre vai pensar no homem, e quando pensar no homem, vai pensar como provedor, como segurança. Então, sempre é natural que nós, homens, às vezes, a gente coloca nossos sonhos, né, nas palavras, a gente coloca nosso sonho aí, às vezes, frente a alguma situação, mas é natural que a mulher sempre fale assim, calma, olha, vê direito como é que vai ser isso, pisa com o pé de cada vez. Isso é um papel natural da mulher. A mulher sempre vai olhar pela segurança, né? Eu sempre dou o exemplo que a mulher, quando você tem lá a mulher com 15 anos e o homem com 15 anos, não pode nem ser chamado de homem. É o menino, né? Tudo bem que tem gente que continua menino com 50 anos, com 60 anos, homens. Agora, as mulheres com 15 anos são verdadeiras mulheres, com a cabeça muito mais aflorada, com o pensamento muito mais maduro. E isso também tem a ver, tá? Com as funções sexuais, isso tem a ver com as funções de reprodução, porque a mulher, ela muito cedo, ela menstrua e começa a ter ali o pensamento, né, que vai ser mãe e assumir essa responsabilidade, ainda que seja inconsciente. Mas aqui não tem esses temas que eu estou falando aqui, não tem a ver com a palestra, mas é só para poder te responder, Vitor, que isso tudo aqui tem a ver com tendências de comportamento humano. E essa forma que você está falando é natural, não apenas que a sua namorada pense, mas que todas as mulheres tenham essa tendência de prezar pela segurança, pela realidade, pelo pé no chão. Tudo bem? Não entendo que isso é um preconceito, mas é uma tendência comportamental. Andréia, e quando as prioridades do casal são diferentes? É para isso que existem as diferenças, para serem complementares, para serem ajustadas. Quando a vida é em casal, os dois têm que ceder. Não adianta um querer mudar o outro, porque vai gerar conflito em cima de conflito. Mas, de uma forma ou de outra, quando as prioridades do casal são diferentes, é necessário alinhar as prioridades do casal para que elas se tornem prioridades diferentes, mas com objetivos comuns. Tudo bem? Se o casal não tem um objetivo comum, não adianta. As prioridades, elas podem ser diferentes, mas os objetivos do casal têm que ser comuns. Mas fique tranquilo, André, que se há amor, esse objetivo comum naturalmente vai vir, mesmo que as prioridades sejam diferentes. Luciana, por causa da depressão e pânico, sinto falta de motivação, desânimo, tendo a pensar sempre o pior. Luciana, é natural que a gente não pense sempre no melhor, que a gente pense sempre no pior. Mas a questão toda é o seguinte, qual é o teu propósito, né? O que pulsa no teu coração aí, o que pulsa dentro de você
que você pode pensar numa coisa melhor? Como que você pode reverter essa crença? Eu posso te ajudar muito, Luciana. Eu vou falar aqui no final sobre um curso que vai acontecer nesse sábado, mas ele sempre acontece, que pode te ajudar muito. E eu sempre falo o seguinte: primeira forma de sair de depressão é querer sair da depressão. A segunda forma é movimentando o corpo e cuidando do corpo. O teu corpo pode fazer com que você saia da depressão. Pode ser uma dança, pode ser uma atividade física, mas se você começa a movimentar o corpo, a depressão começa a sair de você. Isso é uma dica que você pode aí começar a se mexer se você realmente quiser sair disso e se quiser se entusiasmar. E eu posso te ajudar nisso. E no final aqui eu vou falar sobre um curso que vai acontecer esse sábado, que sempre acontece, que vai te ajudar muito, como vai ajudar todos que estão aqui assistindo. Josias, não estou conseguindo acessar o professor Josias Frota, não estou conseguindo acessar. Bom, Josias, está todo mundo aí acessando, perguntando, conversando. É uma pena que você não consegue acessar, mas qualquer dúvida pode me mandar um e-mail aí, que eu tento pegar aqui a gravação e te mandar. Lígia, falando em mudança, quero continuar minha mudança, como lidar com pessoas que te puxam para baixo. Eu sou muito positiva. Como lidar com pessoa que te impede de seguir o seu sonho? A Lígia está perguntando aqui, como é que você lidar com a pessoa que impede de seguir o seu sonho? Bom, em primeiro lugar, todas as pessoas têm que ser respeitadas, né? Todas as pessoas não necessariamente precisam ser ouvidas, mas sim respeitadas. E se isso está te influenciando, te incomodando, porque essa pessoa ela tem algum tipo de importância na tua vida, né? E a questão toda é o seguinte: quando você tem um sonho e você tem um propósito dentro de você muito maior, não tem ninguém que vai falar e que vai fazer diferença. Não tem a falta de dinheiro, não tem nada. Eu sempre falo que assim, cara, a melhor maneira é a ação. Quando você coloca em ação as coisas, quando você começa a dar certo, essa mesma pessoa que está te criticando vai falar assim, caramba, mas eu não te apoiei. Não, você não me apoiou. Não, apoiei sim. Então, assim, essa mesma pessoa que vai falar não, que vai falar contra você, é capaz de ela estar te dando um tapinha nas costas depois que as coisas darem certo. Então, eu sempre falo que é colocando em ação, na prática. Bom, vamos falar um pouco mais aqui sobre a liderança emocional. A gente vai se encaminhando aqui para a quarta etapa. Bom, então a primeira etapa foi eu me conheço, a segunda etapa foi eu me gerencio, a terceira etapa foi eu me motivo, a motivação. A quarta etapa é a etapa da consciência dos outros, ou seja, conhecer os outros. Eu te faço a seguinte pergunta aqui: quem que eu admiro? Eu gostaria que você escolhesse uma pessoa inteligente, muito inteligente para você se espelhar, né? Se você tem um desafio hoje, um objetivo, quem que você admira que tem a ver com esse objetivo, que tem a ver com esse desafio, né? Como é que são os comportamentos dessa pessoa? Você não pode ter essa pessoa como referência. E por último, o que você pode fazer para se aproximar desses comportamentos? Então, assim, se você consegue repetir os mesmos comportamentos que essa pessoa tem, a tendência natural é que você tenha os mesmos resultados. Então, assim, se você puder cada vez mais ter como referência alguém naquela área que você quer se desenvolver, que você quer prosperar, ótimo, fundamental, porque aí você começa a partir de determinado patamar. Então, o quarto é conhecer outras pessoas. Você conhece as pessoas que são referências na tua área, dentro do teu desafio que você quer? Então, se você não conhece, passe a conhecer. E aí, e agora sim, nós iremos aí para a quinta etapa, que é a gerenciar outras pessoas. Como que a pessoa que você falou aí, que é referência sua, reagiria diante desse seu desafio que você tem agora? O que é mais importante nesse desafio? Quem se beneficiará além de você nesse desafio? Quem que vai se beneficiar? Quem que vai se beneficiar além de você? E como que essa pessoa aí que você tem como referência, ela reagiria diante desse seu desafio? Como seria a reação dela diante das suas emoções?
Quando você traz alguém como referência, você consegue colocar, consegue visualizar em quem você está se espelhando. E quando você visualiza o melhor, cara, você tem uma excelente referência de ponto de partida. Mas se você não tem referência nenhuma, comece a achar uma referência profissional, uma referência espiritual, se você tiver que, se você tem alguma religião, alguma crença, mas tenha referências, porque se você tem referências, você começa a colocar um foco diferente naquilo que você deseja, naquilo que você quer. Bom, Andréia, ela fala o seguinte: quando eu passo pela situação da Lígia, que é uma pessoa colocando a outra para baixo, eu uso para me impulsionar só para poder falar depois para a pessoa que ela estava errada. Pois é, a Andréa utiliza essa forma. Mas eu sempre falo o seguinte, que quando a gente é movido pelos nossos próprios sonhos, nossos próprios desejos, isso nos impulsiona muito mais do que a gente fazer alguma coisa para provar algo para alguém. Porque existe uma pessoa que é nosso principal concorrente, nós mesmos. Então, dessa forma, para que a gente possa se superar, é necessário que nós possamos colocar um grande propósito interno para que isso ocorra bem e para que a gente consiga aí atingir os nossos objetivos. Bom, vou dar mais alguns minutos aí para poder vocês colocarem perguntas, que a gente está se encaminhando aí do final da palestra. Então, eu vou resumir aqui esse final. A gente falou alguns conceitos sobre inteligência, debatemos o que é inteligência, falamos o que é inteligência emocional e trabalhamos os 5 passos para melhorar a sua tomada de decisão. Então, dessa forma, a gente resume essa palestra falando que a inteligência se avalia, né, medindo a distância entre a sua mente e o seu coração. Então, dessa forma, eu quero dar um aviso a vocês aí, tá? Eu quero dar um aviso a vocês aqui sobre o nosso curso. Se você quiser trabalhar um pouco mais sua inteligência emocional, se você quiser desenvolver um pouco mais sua inteligência emocional, a forma que você se conhece, para você se conhecer melhor e trabalhar um grande processo de autoconhecimento, se gerenciar e gerenciar suas emoções, trabalhar a sua parte de autogerenciamento, trabalhar a sua automotivação e despertar alegria, felicidade e trabalhar as emoções que te impulsionam. Se você quiser também trabalhar como que você confia em outras pessoas, como que você conhece outras pessoas e se relaciona com outras pessoas. E também, se você quiser trabalhar o fato de você conseguir gerenciar outras pessoas e influenciar outras pessoas, eu ofereço a você o nosso curso, que é um curso chamado Escola de Heróis. A Escola de Heróis, ela funciona em um final de semana. Ela é sexta-noite, sábado e domingo o dia inteiro. Sexta-noite, sábado e domingo o dia inteiro. O total são 30 horas de curso, é uma imersão. E o que a gente trabalha? A gente trabalha o processo de inteligência emocional. Na Escola de Heróis, a gente trabalha a inteligência emocional para elevar os padrões da vida das pessoas. Se vocês acessarem o meu site, eu vou colocar o meu site aqui na tela, tá? O meu site aqui no bate-papo. Vocês vão ver um vídeo institucional, vocês podem acessar aí agora, vocês vão ver o vídeo institucional na tela do site, que esse vídeo institucional mostra exatamente o que a gente faz na Escola de Heróis, o que a gente proporciona para os nossos alunos na Escola de Heróis. Então, vocês podem acessar nesse momento diogohudson.com.br ou no final da palestra também vou mandar para vocês um e-mail com isso e acessar a Escola de Heróis. E o que é a Escola de Heróis? É um curso de coaching, né? Coaching é um processo que trabalha o equilíbrio da inteligência emocional para levar as pessoas a alcançar determinado objetivo. Então, através desse processo de coaching, através desse processo de inteligência emocional, as pessoas começam a viver uma nova vida trabalhando equilíbrio entre a mente e o coração. Ou seja, a gente destrava as questões emocionais e as crenças que estão travando a pessoa para poder realizar determinado objetivo, coloca a pessoa numa metodologia científica onde ela vai fazer um planejamento da vida dela até colocar ali as metas,
as ações e os objetivos no verdadeiro planejamento para poder seguir aquilo e realizar os objetivos que a pessoa deseja. Então, esse curso é um curso de introdução ao coaching, é um curso de coaching, é um curso de coaching, de formação em coaching, que acontece em um final de semana. Isso é o primeiro módulo da nossa formação, que a nossa formação em coaching, no total, são 3 módulos. 3 módulos. O primeiro módulo é a Escola de Heróis, que é o curso que eu estou te oferecendo. Então, esse curso é sexta, sábado e domingo. Se você quiser experimentar o que é o coaching, apenas ter uma pequena prova, um pequeno sabor do que é o coaching, esse final de semana vai ter um curso chamado MUDE. MUDE, que tem a ver com mudança, união, desenvolvimento e excelência. Então, nesse final de semana, a gente vai fazer um curso de 9 horas da manhã, no sábado, apenas no sábado, é um curso de um dia, de 9 horas da manhã até as 5 da tarde, o MUDE, que é um curso de introdução ao coaching. É um curso que a gente fala para as pessoas o que é o coaching e a gente faz com que as pessoas vivam a experiência da inteligência emocional. Então, quando a gente vive a experiência da inteligência emocional, a gente começa uma grande mudança na nossa vida. E eu tenho diversos cases aí no meu site que vocês vão poder ver como que funciona esse trabalho nosso de inteligência emocional. Tudo bem? Então, eu vou no final aqui mandar os slides dessa palestra para vocês e, ao mesmo tempo, vou mandar as informações do curso. Quem tiver interessado, é só mandar um e-mail aí falando sobre o interesse no curso e a gente manda as demais informações. Eu vou dar aqui 2 minutinhos para vocês fazerem as últimas perguntas aqui antes da gente fechar essa palestra. Vou falar aqui algumas coisas que eu estou vendo aqui, Andréia, tá? André, sempre é importante a cooperação, né? Na Escola de Heróis, nesse curso, a gente vai ver uma coisa muito interessante que eu posso antecipar aqui para vocês, que é o seguinte: a gente sempre se baseia nas nossas necessidades. É por isso que a gente julga. Quando a gente julga alguém, a gente sempre julga alguém baseado nas nossas necessidades. Na Escola de Heróis, a gente ensina a fazer com que as pessoas entendam umas às outras em cima das necessidades individuais de cada um. Então, se eu julgo o outro, eu estou julgando em cima das minhas necessidades e não nas necessidades do outro. Então, existem várias formas onde a gente pode entender o outro e, principalmente, cooperar com o outro. Tudo bem? Porque a Andrea falou o seguinte: se a pessoa te coloca para baixo, leva junto com você a pessoa para cima, e assim por diante. Então, por isso que eu estou falando um pouquinho sobre cooperação, ok? Bacana. Simone, um grande beijo para você, para toda a sua família, nossa aluna Simone aqui está falando que a Escola de Heróis é sensacional, muito bacana. Legal. Bom, última possibilidade aí, última oportunidade para vocês tirarem as dúvidas de vocês aí. Podem colocar aqui algumas dúvidas, algumas perguntas que eu vou responder. Dou mais 30 segundos para a próxima pergunta e última. Legal. O Júlio falou: se quando você faz algo, seu coração bate mais forte, é um sinal de que aí está o seu propósito? Claro. O nosso propósito é quando o nosso coração pulsa. Nosso propósito está aí. Só que tem várias coisas que vão intervir, né? Tem várias questões que vão entrar aí no meio desse caminho. Então a gente tem que equilibrar, né? Porque o nosso propósito ele tem que estar alinhado e todos os objetivos têm que estar ali junto, na borda, junto com esse propósito, né? Propósito é uma direção, e existem vários objetivos aí no meio desse propósito, né? Se esses objetivos não estão alinhados com esse propósito, não adianta nada. O Vitor está falando magnífico, parabéns, obrigado, Vitor, um abração para você. E a Simone está falando gratidão, Diogo, eu falo gratidão a você e gratidão a todos vocês. Então, eu fico aqui curtindo meus últimos momentos aqui nesta viagem a Lisboa, que vai ter que já saio daqui com o gostinho de quero mais. Aproveito para deixar aí
algumas entrevistas no meu site, que é o diogohudson.com.br. Vejo lá na área de conteúdo gratuito diversas entrevistas, inclusive eu vou colocar daqui a algumas horas a entrevista do coach Sérgio Guerreiro, que fala de coaching esportivo, que fala muito sobre mudança nos atletas, e a coach Isabel Ferreira também, que é muito interessante também, que faz um trabalho bem legal de life coaching, de coaching de vida, que eu entrevistei aqui em Portugal. Tem vários vídeos meus aí, na Espanha também, que eu tive esses dias lá, falando sobre o processo de mudança, falando aí sobre liderança emocional. Também tem um vídeo meu aqui em Portugal. Assistam todo o conteúdo gratuito do site, tem lá mais de 50 palestras. E vão à Escola de Heróis, vão ao Mood. Estou entusiasmadíssimo para chegar aí no sábado e dar um Mood para vocês, que vai ser um grande curso, vai ser bem legal. Espero todos vocês lá. Lígia, um beijo grande para você aí. E você tem que ser teimosa. Ao invés de você falar que é teimosa, troca a palavra teimosa por perseverante. Teimosia é repetir os erros o tempo inteiro. Ser perseverante é pensar de uma maneira diferente, fazendo de um jeito diferente e tendo resultados diferentes, insistindo em fazer diferente, em pensar diferente, em ter resultados diferentes. Então, eu finalizo aqui deixando uma mensagem a todos vocês. Se vocês quiserem ser verdadeiros líderes equilibrados emocionalmente, assim como eu me esforço para ser esse líder equilibrado emocionalmente todos os dias da minha vida, todos nós devemos equilibrar a distância e encurtar a distância entre a mente e o coração. Dessa forma, me despeço de vocês, deixo um grande beijo e agradeço imensamente por todos que têm acompanhado todas as quintas-feiras. Grande beijo, tudo de bom, tô doido para chegar aí no Brasil e até sábado no Mood. Grande beijo, tudo de bom, valeu!